Hoje eu quero trazer para você uma ideia de produtividade que vem destes 3 livros aqui. Então tem 3 livros maravilhosos na minha mão. O primeiro se chama Slow Productivity, do Cal Newport. O segundo se chama Trabalho Focado, também do Cal Newport. E o terceiro se chama A Única Coisa, do Gary Keller e do Jay Papasan. O que nós vamos entender aqui neste vídeo? Nós vamos entender, eu vou chamar disso da ideia invertida da produtividade. Veja, esses dias eu vi um Reels de um cara que acorda 4 da manhã, aí ele vai lá, toma o shake de whey dele, toma a creatina dele, lê um livrinho, não sei o que, vai na academia, uma rotina impecável, em que, sei lá, cara, nas primeiras 5 horas do dia esse cara já destruiu o dia, ele já fez 77 coisas diferentes e você olha aquilo e fala, caraca, irmão, eu também queria ser assim. E esse Reels, pra mim, ele é o exemplo perfeito do que você não deveria fazer, nunca na sua vida. Não é assim que você deve olhar para a produtividade. Por quê? Porque esse exemplo é perfeito, inclusive, ainda bem que eu me lembrei dele. Este cara em específico, ele é um atleta. E você provavelmente não é um atleta. Então você provavelmente não tem vida de atleta e você não deveria ter uma vida de atleta. Então nós vamos começar essa conversa de produtividade estabelecendo uma primeira coisa importante. Você deve ter uma rotina que esteja de acordo com a vida que você nasceu para ter. Se você é o Cristiano Ronaldo, você vai ter uma rotina de acordo com a vida de um jogador de futebol de alto nível. Mas se você é, por exemplo, como eu, uma pessoa que lê livros, que meio que nasceu para estudar, aprender, ensinar, acordar 4 da manhã para correr 2 horas no bosque não é bem o que você precisa fazer, entendeu? E por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque esta ideia de produtividade que eu retiro destes 3 livros é a ideia simples de você fazer muito menos coisas do que você faz hoje. Nós temos aqui uma gradação nessa ideia. A gradação começa no Slow Productivity, onde ele te diz que você deve fazer menos coisas. Esse é o primeiro princípio dos 3 que ele apresenta neste livro. O princípio número 1 é faça menos coisas. E essa ideia vai levada ao extremo neste livro aqui, onde ele diz que é o seguinte, não é que tu tem que fazer menos coisas, é que você tem que fazer uma única coisa. Só uma coisa importa, meu amigo. E aí, quando nós olhamos para isso, e nós olhamos para o nosso dia, parece impossível num primeiro momento. Porque, veja, olha a quantidade de coisas que eu tenho para fazer. E aí que tá. Na minha opinião, o que eu percebi na minha vida é que, de fato, o problema não era tempo. O meu problema nunca foi tempo. O meu problema sempre foi querer fazer coisas demais com o tempo que eu tenho. Eu vou dar um exemplo meio drástico, mas que vai ajudar a gente a entender o que eu vou falar a partir de agora. Em 2020 eu morei na Itália e eu convivi com uma família de agricultores. A rotina deles era algo mais ou menos assim. Eles acordavam umas 5 da manhã, se preparavam e iam para a terra. E ficavam lá na terra trabalhando, carpinando, não sei o que, plantando, etc. Até umas 11 da manhã. 11 da manhã eles voltavam para casa. Por quê? Porque o sol ficava muito forte. Então já não fazia sentido ficar ali trabalhando. Voltavam para casa e eles iam almoçar. Eles faziam a massa do macarrão que eles iam comer. Eles faziam o vinho que a gente tomava no almoço. Eles faziam basicamente todas as comidas que a gente comia lá. E eles ficavam nesse processo de fazer, cozinhar, sentar na mesa, conversar durante 3 horas. Das 11 da manhã às 12 da tarde, eu estava praticamente sentado na mesa, comendo entrada, com prato principal, prato secundário, não sei o nome disso, sobremesa, não sei o que, e conversando, e tomando um vinhozinho. E cara, era lento. Das 11 até umas 2, 2h30, a vida era lenta. Era como se tivesse uma pausa no dia. E aí acabava o almoço, um sentava para dormir, dormia na cadeira, o velhinho não dormia na cadeira. O outro ia alimentar o cachorro que estava no quintal. E eles ficavam nessa até umas 3, 3h30. Umas 3h30 mais ou menos, eles voltavam para a roça
e iam terminar o dia de trabalho, iam lá até umas 5h30, 6 horas, e aí voltavam para casa para janta. Aí a gente ia jantar, aí eles rezavam o terço, e daí conversava, e aí ligava pro filho, e não sei o quê. Por que eu tô te apresentando essa rotina de um agricultor? Eu quero contrapor ela à rotina do atleta. A vida deles é muito mais lenta do que a do atleta. Eu tô te dando dois extremos, percebe que provavelmente a tua vida tá aqui no meio? E eles eram, no mínimo tão felizes quanto, se não muito mais. Foi isso que eu percebi ali. Eles eram calmos, eles eram tranquilos, eles não estavam ansiosos, eles não estavam estressados, eles não estavam com burnout, Veja, eles trabalhavam na terra, é um trabalho físico, é cansativo, você tem que ficar andando, mexendo, agachando, cavando, não sei o quê. Não é um trabalho de boa, entendeu? Tu tá descansadinho, sacou? É um trabalho cansativo, mas eles não estavam exaustos na face. O olhar não era de uma pessoa cansada, o olhar não era de uma pessoa triste, era um olhar cheio de vida. Eu percebi ali que coisas, eu vou te chamar de burnout, mas talvez seja errado dar esse nome, mas esse cansaço, ele não é puramente trabalho, ele vem de mais coisas. E eu penso e atribuo isso à minha vida em 2022, quando eu tentei fazer uma quantidade imensa de coisas dentro das mesmas 24 horas que eu tinha. Eu vou te trazer mais um exemplo para esse vídeo. Eu não me lembro em que livro que eu li. Em algum desses livros do Cal Newport, se eu não me engano, em que o cara ele apresenta a rotina do agricultor versus a rotina do caçador. Isso é no livro Slow Productivity, foi nesse livro que eu li. Então ele diz o seguinte, veja, o agricultor, vou abrir a porta pro meu gato aqui, o agricultor, ele tem essa rotina fixa, né? Então ele vai trabalhar na terra, ele fica lá na terra cansado, aí ele volta para casa descansar. Então não tem muita alternância de horários, é um trabalho mais monótono. Já o caçador, ele tinha um trabalho menos monótono. Eu tô aqui porque meu gato tá entrando. Agora ele entrou, eu posso fechar a porta. Tá frio hoje, cara, tá frio. Já o caçador, ele tem uma rotina menos monótona. Isso significa que o caçador, ele alterna o seu dia entre correr, ir atrás da caça, dos bichos e descansar. Então, ele vai lá pescar, por exemplo, o caçador vai pescar, ó o Bilbo, e aí fala, e aí pessoal, esse é o Bilbo. O caçador, ele alterna o seu dia entre exercício físico e descanso, porque ele tá pescando, por exemplo, tá sentado no barquinho, esperando o peixe pular ali no anzol, entendeu? Então, ele tem uma rotina até um pouco mais dinâmica do que o agricultor. Por que eu tô te dando esse terceiro exemplo? Para te ajudar a construir possibilidades na sua cabeça. Veja, a nossa vida, a forma como nós fazemos as coisas é reflexo das possibilidades que nós enxergamos. Então, quanto mais possibilidade eu te ajudar a enxergar, mais você vai conseguir ajustar isso na sua rotina. O caçador ele tem essa rotina mais dinâmica, portanto. Isso significa que ele às vezes acelera, às vezes acalma, às vezes acelera, às vezes acalma. E o dia dele tem uma mudança de velocidade que pode tornar o dia mais gostoso de viver, inclusive. Mas onde é o principal? É o segundo tópico, o segundo princípio do slow productivity, da produtividade lenta, que é o princípio de você fazer as coisas numa velocidade natural. Então, eu percebi que uma das coisas que mais me atrapalhou lá em 2020, 21, 22 e que eu só consegui começar a mudar em 2023 foi justamente essa questão, o gato vai cair aqui, de fazer as coisas numa velocidade acelerada demais. Eu estava tentando fazer coisas demais em pouco tempo demais. Isso tinha virado a ideia de produtividade para mim. Não, produtividade é fazer mais coisas em menos tempo. E eu penso que muita gente pensa assim. Quando você pega aquele livrinho Scrum, ele é como fazer o dobro na metade do tempo. É um negócio assim o título do livro, não é? Ou seja, como que tu faz 4 vezes mais coisas? Só que, qual que é a questão? Quando a gente pensa nesse formato de fazer
mais e mais e mais coisas em menos tempo, a gente está, na verdade, tentando condensar um monte de atividades e isso vai deixando a gente mais ansioso e acelerado. Eu vejo que muito da minha ansiedade vem dessa aceleração. Cara, vou ser honesto contigo. Tava hoje de manhã, rezando o terço aqui e pensando, eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que gravar um vídeo. E eu tive que fazer uma luta mental, velho, para me concentrar no terço, porque a minha cabeça tava acelerando para o vídeo. Então eu ficava assim, calma, cara, o mundo não vai acabar daqui meia hora, entendeu? Dá para ficar tranquilo aqui rezando. Tranquilo, vai dar para gravar o vídeo e ainda vai ter o dia inteiro para viver pela frente. Então eu vejo que, como nós vivemos nessa cultura de fazer mais em menos tempo, é um negócio de máquina, né? Executar o máximo que você pode, virar uma máquina, não sei do que. Esse negócio de a gente virar meio que robô, ele tá deixando a gente muito ansioso. E aí que vem, eu vou ao extremo, a ideia da única coisa. Qual a ideia da única coisa? Ela é uma ideia simples e ao mesmo tempo difícil de executar. É uma pergunta. A pergunta é: qual é a única coisa que, se eu fizesse, tornaria todo o resto mais fácil ou desnecessário? Esta pergunta pode ser feita em qualquer espaço temporal. Do tipo, qual é a única coisa que, se eu fizer pelos próximos 20 anos, torna todo o resto mais fácil ou desnecessário? Ou, qual a única coisa que, se eu fizer no próximo mês, torna todo o resto mais fácil ou desnecessário? Ou, qual a única coisa que, se eu fizer hoje, torna todo o resto mais fácil ou desnecessário? E desculpa ser repetitivo, mas por último, qual a única coisa que, se eu fizer agora, torna todo o resto mais fácil ou desnecessário? A ideia da única coisa, ela foi imprescindível para mim em 2 momentos da minha vida. Momento número 1, 2018, quando eu estava tentando vender produto físico, dar aula num curso presencial, trabalhar na empresa do meu pai e viver de internet. Eu estava fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Essa ideia foi definitiva para, entre 2018 e 2020, eu conseguir reduzir das 4 para 1. Percebe? Não foi imediato. Eu não li o livro e mudou minha vida. Não é assim que acontece com a leitura. Eu demorei 2 anos para conseguir tirar das 4 coisas e ir para 1. Por quê? Porque eram 4 fontes de renda, eram 4 possíveis caminhos na vida. Então eu tive que articular isso, e isso às vezes leva tempo. Mas eu tive essa primeira marca na minha vida, que foi reduzir de 4 grandes trabalhos para 1, que é esse daqui que eu tenho até hoje. Então veja, a única coisa foi fundamental para eu ter o negócio que eu tenho, que é o que eu amo na vida, que é não só o que me dá dinheiro, mas o que me faz viver a minha vocação. Acabei de ver meu filho correndo por aí, acordou cedo, 6h40, não era para ele estar acordado esse horário. Então veja, foi marcante nesse primeiro momento, que é essa visão macro da vida. Mas foi marcante também num segundo momento. Que segundo momento é esse? Em 2022, quando eu estava tentando expandir o meu negócio, contratar gente, não sei o que, fazer um monte de coisa, eu comecei a entrar num período meio de burnout e ter um problema com a minha esposa, porque eu já estava trabalhando demais, que acontecia porque eu estava tentando fazer um monte de coisas do meu negócio. E aí eu percebi, existe uma única coisa que torna todo o resto mais fácil ou desnecessário. Então, num cenário micro, eu me dei conta de que o conteúdo, a mídia, esse vídeo, os textos, o que eu produzo de conteúdo torna todo o resto mais fácil ou desnecessário no meu negócio. Então não tem nenhuma tarefa mais importante do que eu criar conteúdo. Esta é a tarefa mais importante de um negócio digital. E se você está tentando construir um negócio digital, você tem que saber disso. Inclusive, se você está tentando construir um negócio digital ou almeja um dia fazer isso, você precisa conhecer a OPB School, a minha escola de One Person Business, onde eu te ensino a construir um negócio sozinho. E aí que está a coisa. Quando a gente pensa em fazer algo sozinho, a gente pensa em fazer um monte de coisa. Não, aí que tá. Eu sou um homem formado pela escola da única coisa. Então, mesmo fazendo sozinho, eu aprendi ali em 2023, no começo de 2023, como que este sozinho não domina a minha vida. Como não é fazer 40 coisas ao mesmo tempo.
mas me concentrar nas pouquíssimas coisas que importam. Porque, veja, os dois grandes princípios do meu modo de trabalhar são esses: fazer menos coisas e fazer uma única coisa. Ou seja, me concentro numa única coisa e ela me ajuda a fazer menos coisas na minha vida. Porque, claro, a única coisa é um grande ideal, né? Tu não consegue fazer uma única coisa. Ninguém faz isso. Nossa vida é multifacetada. Eu tenho que sair daqui e cuidar do meu filho daqui a pouco. E aí tem um gato aqui que eu tenho que alimentar, que tá deitado no meu colo agora. Aí eu tenho que gravar o vídeo. Então, a ideia da única coisa, ela é um ideal de direção, muito mais do que ela é uma coisa literal para ser feita na vida. Só que ela me levou, já te mostrei dois exemplos, um cenário macro a eliminar outros trabalhos e num cenário micro a descobrir qual a atividade mais importante no meu trabalho. E aí isto nos leva para a ideia do trabalho focado. Qual a ideia do trabalho focado? Olha que legal. Como ter sucesso em um mundo distraído. Esse livro, na verdade, ele se chama Deep Work em inglês. E Deep Work é o quê? Trabalho profundo. O que é a ideia do trabalho profundo? É a ideia do seguinte, veja, o Cal Newport, ele diz que as atividades que te dão o maior nível de habilidade em algo, ou seja, as atividades que mais te desenvolvem e que, por consequência, te dão mais resultados na vida, são atividades de foco profundo. Você tem que se concentrar muito, você tem que ter um alto nível de atenção. Se você não conseguir ter um alto nível de atenção, você não consegue executar as atividades que vão te fazer se destacar. E ele diz ainda, olha, os principais empregos, as principais carreiras profissionais do mundo atual serão as carreiras em que você tem que trabalhar muito focado. Por quê? Porque, veja, eu vou tentar dar um exemplo normal. Ó, criar conteúdo com chat GPT, qualquer idiota cria, entendeu? Só que trazer uma ideia nova, articulada, de uma forma única, por um ponto de vista específico, que só você tem, só consegue quem consegue sentar na cadeira, ler por muitas horas e fazer isso por muitos meses e anos e ainda articular esses pensamentos dentro da própria cabeça, que não é um processador igual o ChatGPT. Então, eu sou piamente confiante de que as pessoas que sabem fazer isso que eu faço sempre serão muito bem pagas. Eu sei porque eu não sou o único muito bem pago que faz isso. Todos os meus amigos que conseguem fazer isso são muito bem pagos. E isso só consegue quem consegue se concentrar profundamente em algo, quem consegue ter trabalho focado, ou, melhor, foco profundo. Mas é aí que vem a coisa. Para você conseguir desenvolver esse nível de atenção, se torna obrigatório você fazer muito menos coisas e, mais importante ainda, você tirar da sua vida as atividades que são distraíveis, vamos dizer assim. Vai cair, gato, vai cair, o Bilbo vai cair. As atividades que são distraíveis. O que isso significa? Você tem que sentar, literalmente sentar, fazer uma lista de tudo que você faz na semana. Tu vai sentar e pensar. O que eu fiz segunda-feira? O que eu fiz terça-feira? O que eu fiz quarta-feira? E você vai fazer uma lista de tudo que você faz na semana. Você vai olhar para essa lista e você vai ver o que é dessas coisas aqui que são distraíveis. Atividades superficiais, que eu fico mudando para lá e para cá, que elas ficam destruindo a minha atenção. E você vai começar a retirar essas atividades. Você quer pular, né? Pula aí, vai. E você vai retirar essas atividades da sua vida. Por quê? Porque esse negócio da atenção é um negócio curioso. Se você não coloca a sua rotina, a sua vida, num esforço intencional de ficar bom em fazer coisas que exigem atenção, você não tem meio termo, você vai ficar horrível nisso. Você vai para o outro completo oposto. Você vai ser uma pessoa completamente distraída e incapaz de se concentrar. Então, não tem como tu ficar no meio termo, não existe. Isso é uma coisa curiosa da vida. É por isso que, eu volto nos exemplos que eu te dei. Aqueles agricultores lá, eu via que eles tinham uma capacidade de contemplação e concentração nas coisas muito superior à minha. Eu imagino que a natureza do trabalho deles era muito propícia a isso. Ele tinha que ficar na terra lá, em silêncio,
plantando, colhendo, concentrado numa atividade. Eu ficava pulando de galho em galho, fazendo uma coisa depois da outra, porque eu estava subindo aula e programando post no Instagram e conversando com gente no direct e respondendo pessoas no WhatsApp. Então, eu estava o tempo inteiro saltando de uma coisa para outra, enquanto eles passavam horas fazendo uma única coisa, sabe? Eu ia lá com eles, de vez em quando, plantar, cuidar das uvas. Cara, eu ficava horas ali cuidando das uvas, entendeu? Fazendo a mesma coisa, assim, ó, pá, mesma coisa. E eu tenho certeza que isso deixava o espírito deles mais calmo e também ia treinando eles nessa capacidade, vamos chamar de intelectual, de ficar numa coisa só que é monótona e meio chatona por muitas horas. E aí que vem a coisa. Quando você lê o livro e você percebe quais são as atividades de trabalho focado, as atividades de alta concentração, você vê que elas são monótonas. Elas têm pouquíssimo pico dopaminérgico, não tem estímulo. Você lê um livro, não tem estímulo em ler um livro. Não tem imagem saltando na tua frente, não tem nada, não tem movimento. O livro é parado, ele é chato, entendeu? A maior parte das atividades que te deixam, ou se não todas, que te deixam bom em se concentrar, são atividades em que você para, em que você fica lento, em que você anda devagar. Um outro exemplo, as pessoas querem ler livros muito rápido, só que ler livros muito rápido é exatamente o oposto do que deve ser leitura. A leitura deve ser um momento em que você não tem pressa, em que você vai sentar e vai suportar ficar horas parado. E aí nós voltamos para a única coisa, para a gente fechar, inclusive, com algo que eu apresentei num vídeo recente. Você colocar... O que ele sugere aqui na única coisa? Ele sugere que você crie blocos de tempo de 4 horas para você fazer só a única coisa. Eu já falei muitas vezes dos blocos de tempo, mas eu não tinha falado ainda que o bloco de tempo sugerido por esse cara aqui é um bloco de tempo de 4 horas. Então, qual que é a ideia? Ele fala assim, ó, para você conseguir dar conta do que você tem que fazer, para você executar a sua única coisa, você tem que ter um bloco de tempo de pelo menos 4 horas no seu dia. Eu vou te mostrar aqui, ó. Olha o que ele mostra. É assim que você deveria viver um dia. Metade do dia dedicado à sua única coisa. Então, o que é metade de um dia de trabalho? É 4 horas. Para você aumentar a sua concentração, para você ficar bom em se concentrar, cara, você vai ter que aprender a ficar horas fazendo uma coisa só. Ele fala aqui, ó, recomendo blocos diários de 4 horas. Não errei na digitação. Repito, 4 horas por dia. Honestamente, isso é o mínimo. Se puder fazer mais, então faça. Por que isso daqui, esses 3 livros estão numa coerência absurda? Porque quando eu vivo com a ideia de uma única coisa, naturalmente eu vou dar um próximo passo, que é tirar coisas da minha vida e, portanto, fazer menos coisas. Com menos coisas para fazer, naturalmente eu vou dar um terceiro passo, que é fazer essas coisas numa velocidade mais lenta, numa velocidade mais natural. E naturalmente eu vou dar o último passo necessário, o quarto passo, que é aprender a ficar 4 horas fazendo uma única coisa. E isso vai me dar uma capacidade de atenção que vai diretamente aumentar a minha capacidade intelectual, que vai diretamente aumentar a minha capacidade de gerar resultados e, portanto, diretamente aumentar os ganhos que eu tenho com tudo que eu faço. Para um dia de vida, você vai ter a impressão de que você está fazendo muito menos coisas do que os outros. Mas para 1 ano, 5 anos, 10 anos de vida, você vai ver que você vai ter conquistado muito mais coisas do que os outros. E é isso que eu quero para a sua vida. Que você não seja uma pessoa que faz mais coisas do que os outros, mas que você seja uma pessoa que conquista mais coisas do que os outros. Paradoxalmente, isso só pode acontecer se você conseguir fazer menos coisas. Se esse vídeo te ajudou, você vai gostar da nossa matéria de produtividade para produtores de conteúdo para quem quer viver do digital, que nós temos na nossa OPB School, nossa escola. A matéria de produtividade é uma das mais importantes,
e eu penso que vai transformar a tua vida e a tua rotina para você conseguir viver deste negócio sem entrar num colapso mental. Clica no link da descrição para conhecer a OPB School. Tamo junto!